aqui para nós. Está aqui. Peraí. Aí nesse livro eu trato da noção de pessoa, de Ori, é, trato do Bara, que é a confusão com Bará que o pessoal faz. Eu trato ali do Ocan, do Emi, do Emi. A noção de pessoa ela é muito complicada para nós brasileiros entendermos, por causa das palavras que mudam o tom, muda totalmente o significado, né? Tem uma questão aí que tu começou. Eu sei que, eu não querendo cortar, mas já que tu citou, alguns acadêmicos pegaram o livro da Ruana, linkaram o Bará, que é a passagem do corpo, tá, do batuque, e de- é, com o conceito de que a cabeça está presa às pernas, que as pernas levam onde tem que a pessoa tem que chegar. E linkaram esse conceito da Ruana, a tese da Ruana, nisso, tá? E gerou uma confusão gigantesca, porque as pessoas entenderam que isso seria algo que não é. Que esse bará do corpo, a qual ela fala e é referenciado, não tem nada a ver com o bará do batuque, o bará da passagem do batuque, o Sim, bará eu já das falei pernas do isso. batuque, Sim, eu entendeu? já Mas isso falei. ainda é muito grande, tem até curso sobre isso, misturando esses conceitos, e as pessoas perguntam direto, Luiz. É uma coisa que as pessoas perguntam o tempo todo. Hoje estavam conversando, perguntaram, Deixa bem eu. no lado. A noção de pessoa ela é muito confusa, inclusive academicamente. Não adianta você ler livro acadêmico, porque o acadêmico que escreve em português, ele acaba usando, não usa o Yorubá, ele usa o Yorubês. E quando ele faz isso, a palavra Yorubá perde o conceito e acaba se misturando com o conceito cristão e vira uma bagunça. Porque é importante, esses conceitos que estamos debatendo, a gente conversa direto. E a nós, às vezes, no começo, eu tive que conversar, eu tive que levantar, eu tive que fazer as perguntas e chegar até as questões, porque, veja, são conceitos diferentes dos nossos, são conceitos as quais nós não podemos fazer uma interpretação nossa referente à nossa visão estrangeira e tentar ditar para eles o que, como se nós estivéssemos eh, reinterpretando os conceitos deles. Isso precisa tomar muito cuidado. Deixa eu virar aqui. Os acadêmicos criando conceitos e ditando conceitos também. Esse aí é o índice. Então você tem o primeiro artigo aí que fala da noção de pessoa iorubá, do Ori. Aí o que é Ori, né? Ori significa tudo aquilo que é superior, que está em cima. Quando nós falamos do corpo humano, então Ori é a cabeça. Se nós falamos de uma casa, Ori é o telhado. Se nós falamos de uma árvore, então o topo da árvore é o Ori, né? Se falamos de um livro, o cabeçalho é o Ori. Ori é tudo que está em cima. E tudo, quando nós falamos da parte metafísica do ser humano, Ori é tudo que está metafisicamente ligado à pessoa no mundo abstrato. E isso inclui a ancestralidade, etc. Né? Ah, deixa eu Então, voltar isso é aqui Ori. novamente. Tá. Você, Tem um assunto interessante aqui dentro de noção de pessoa. O Altair Togum, quem não conheceu o Altair Togum, que fez uma reinterpretação das cantigas do candomblé e também escreveu sobre Gungun, etc. Ele não fez um livro assim, sobre noção de pessoa, mas ele falou várias coisas, um pouco aqui, um pouco ali, que eu peguei o que ele falou, porque eu tenho uma admiração enorme pelo Altair Togum. Eu não conheci pessoalmente, gostaria de ter conhecido, mas o Altair Togum é fantástico dentro do candomblé. E, e ele fala uma coisa sobre Baori, que as pessoas pegaram a febre agora por causa do Ifá, até porque põe o Odu lá, arrisca, de fazer Ibaori, que é uma coisa que é desnecessária. O próprio Xangô, Ibuô, Xangô lá, o
o Elegum Xangô, o falecido, ele já disse isso para Paula numa entrevista que eu pedi que fizesse, sobre desnecessário fazer Ibauri, fazer o Ileuri, ou aí no batuque fazer a cremeira, isso é desnecessário. Só que o batuqueiro faz uma confusão da cremeira com os bus do orixá, né? Esse Deixa eu ver mesmo, aqui onde ele ele fala. Xangô. O Xangô dele é Ibobô. É. O Elegund Xangô que faleceu um pouquinho antes do Balafim. Então, nesse livro tem uma entrevista, tem uma fala do Altair Togum que ele fala da cremeira. Ó, eu vou ler um pedacinho aqui, porque Fique à o vontade. o Altair Togum escreveu isso nos anos 90 e ele fez uma revolução no candomblé. Ó, ele diz assim, Altair Togum, eu não concordo com esse tipo de Ibauri, porque eu penso que a melhor representação do nosso Ori nu é o nosso Ori físico, ou seja, a nossa própria cabeça. A nossa cabeça física é a materialização da nossa cabeça interior, acho eu. Qual o melhor objeto para representar o nosso Ori nu, que não a nossa própria cabeça? É o Altair que está falando. É dentro dela que se instala a outra do Orum, por isso chamado Ori nu, cabeça interior. Mas interior de onde? Cabeça física, que também acho que tem o formato de um Ibá. Quando fazemos um Bori, o candomblé chama de Bori, não o batuque chama de Oribibó, mas Bori e Oribibó é a mesma coisa. Bori de orixá não tem nada a ver. Quando fazemos o Bori, nós estamos cultuando essa cabeça interior. E onde nós estamos fazendo os preceitos? Diretamente na nossa cabeça, pois é ali que mora o nosso Orinu e o nosso orixá. Então, é a nossa cabeça que devemos reverenciar, e não aquela tigela, eles chamam o Ibá de tigela, né? Com alguns objetos que dizem ser o Ibauri. Digo isso porque acredito assim. Aí, agora eu completando, a entrevista da Paula com o Elegum Xangô falecido. Aqui tem o link aqui no livro, né? Então, a Paula Gomes pergunta, o Ileori é importante? Elegum Xangô responde, não, não é importante. A Paula Gomes pergunta, se o Ileori não é importante, o que é realmente importante? E o Elegum responde, o importante é o Ori, cultuamos a própria cabeça, não precisamos de Ileori. Tá. Ou seja, não precisamos de fazer cremeira, não precisamos de fazer Ibaori, não precisamos de nada disso. Então as pessoas ficam com medo, às vezes, de sair de uma casa que não deu certo, porque o Ileori, o Ibaori, a cabeça dela ficou lá que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Primeiro, um sacerdote não pode fazer nada de ruim para o seu filho que ele botou a mão para abençoar. Já começa por aí. Óbvio. Segundo, que aquilo não tem valor nenhum, porque o Ori está dentro do Ori dele. Isso são palavras aqui do Elegum Xangô e do Altair Togum, que já falava isso nos anos 90, né? Mas as pessoas não observam, não sei porquê. E Uma o coisa, Altair Togum, pode falar. ele teve uma febre um tempo que todo mundo dizia que o Ibaori tinha um otá, né? Tinha okutá, tinha uma pedra. E o Altair Togum, ele diz assim, olha, o Ibauri, segundo a tradição Yorubá do Orixá, não leva okutá, palavra do Altair Togum. Quanto ao Ibauri, este contém alguns itens de conhecimentos restritos àqueles que têm Ori assentado. Tinha gente que tem. Posso, porém, assegurar que entre os itens jamais encontrará um okutá, ou seja, e o Bauri, para quem quiser fazer, não leva o Kutá, porque naquele tempo que o Altair escreveu, nos anos 90, ele não se tinha um conhecimento melhor sobre Bauri como se tem hoje, nem tinha internet, né? Mas ele já falava. Então, o Altair Togum foi uma pessoa sensacional, viu? Essa questão está sendo muito debatida hoje, tá? Por conta de o nosso canal, e você, mais o pessoal, trazerem em pauta essas informações, as questões de Ori e etc. O Batuque tem colocado, né, em alguns momentos, nesta cremeira, aonde, ou né, nessa mantigueira, ou nessa vasilha, aonde o orixá come, o ocultador orixá para comer. Veja, no buri não vai ocultar, no buri o orixá não come.
Isso pertence ao culto de orixá. O ori não participa durante esse ritual. Então, mas sabe qual é o problema, Eric? É que quando eu me iniciei, então nós tínhamos as passagens, depois da lavagem de Eva, o oribibó, que é o que nós chamamos, que o candomblé chama de bori, Ok? e depois ia, tipo, encostamento de orixá, que parece que eu não vejo mais falar, perderam essa expressão, onde nesse encostamento de orixá, que com aves, se colocavam um ocultar, um vulto, etc. Esse encostamento de orixá não tinha nada a ver com oribibói, né, ou bori, se quiser chamar de bori, tá? Oribibói e bori são a mesma coisa, mas não tem nada a ver com esse encostamento do orixá. Isso era uma preparação para a feitura. Esse encostamento de orixá depois se ia para a feitura de aves nobres, como o pai Raul citou o caso do pai Cleon, lá Perfeito. que foi feito com os marrecos, né, primeiro. Fala do pai Raul, não está no seu livro, né? E depois é que fazia-se um quatro pé mais para frente, etc. Então, o problema é que aqui nesse meio, esse encostamento de orixá, eu não sei porquê, nem quando começou, nem por quem, começou a se chamar de bori de orixá, em que vai ocultar. Isso não é um bori. O bori é o oribibó, o oribibó é o bori, oribibó, como quiser chamar. Mas não tem nada a ver com esse ritual, que quando ele é feito como encostamento de orixá, ele está certo. Mas a pessoa tem que fazer o oribibó antes, o bori antes. E mesmo depois que ele for pronto, o bori, o oribibó, ele pode fazer a qualquer tempo, quando precisar. Só para não encavalar o pensamento, tá? O Bori e o Oribibó é um ritual totalmente separado, voltado para a pessoa. E Para a esse pessoa. ritual de Bori de Orixá, ele é que até dizem que é uma ligação ali da pessoa com o Orixá, ele não tem nada a ver com o Ori. É a pessoa e o Orixá. E Sim, tomaram não tem como nada a referência ali. ver. Justamente. Começaram a chamar de. Eu vi no livro do Paulo Tadeu o Obori, não sei o quê, do Xangô, o Obori do Ogum, o Obori do Oxalá. Não tem nada disso. O Bori é o Bori, e o Oribibó, o Bori é para o Ori, para a pessoa, não tem nada a ver com o Orixá. Agora, o encostamento do Orixá antes da feitura, essa passagem ela está certa, desde que seja entendido que ali está se fazendo algo para o Orixá e não para o Ori. Sim, sim. Era assim, pelo menos era assim, quando eu me iniciei. Agora, eu não sei, mudaram tudo. Isso nos anos Né? 70, É, 80, mais ou menos nessa é. época. Quando foi, mais ou menos? Bom, então aqui é o seguinte, a palavra bará no dicionário do RC Abra. Então você tem vários significados. Bara, melancia, bara, mausoléu real onde são enterrados os alafins, bara igual bara, correr de um lado para o outro, bara, encontro, reunião, bara, uma coisa podre, bara, uma expressão ligada ao ato de defecar, bara, um ato de começar algo, bara, o ato de amarrar algo com firmeza, bara, fazer algo superficialmente. Bom, na página 87 nós temos o bara, onde o Abraham registrou a seguinte frase: Obara areni uajumi. Então a tradução é minha. Ele encontrou-se na minha presença. Mo bara mi nile na. Eu me encontrei naquela casa. A expressão bara aí se remete à própria pessoa e não ao orixá Exu. Essa é uma confusão linguística que o Abimbolá já chamava atenção quando se faz as traduções para outras línguas do Yorubá. Que eles compreendem muito bem. Eles não precisam desses acentos tonais. Mas nós precisamos, e sem eles, se você tira tudo, fica tudo uma salada. Aí as teses acadêmicas, mas o professor doutor, não sei o que, escreveu isso, aquilo, outro. Escreveu, mas fez uma confusão danada nessa palavra, na linguística, e daí? Sim. Então, bara é uma expressão da própria pessoa. E quando nós estamos falando do ser metafísico, da composição da pessoa, do ará, da parte espiritual que acompanha a pessoa, então o bara, nós poderíamos, não estou falando de Exu, traduzir como
o espírito que está naquele corpo, que vive naquele corpo naquele momento. É a própria pessoa. Não tem nada a ver com É o o Exu. próprio indivíduo aí, É né? o próprio indivíduo, não tem nada a ver com o Exu. Agora, no Batuque existe a passagem do Pai Bará. Então, aí é outra coisa. Então, isso aí não tem nada a ver. Isso é uma iniciação, uma feitura, uma segurança do orixá Exu, do orixá Bará, como é chamado no Batuque, no corpo da pessoa. Mas não tem nada a ver com o Bara, que é a própria pessoa. E eu sei Eu, que tem gente que tem até o meu Bara, meu Exu pessoal. Você pode até ter um Exu pessoal. Qualquer pessoa, quando faz um assentamento de Exu, ou até para uma loja, quando se faz uma segurança ali, e se coloca ali um bará para a pessoa cuidar, para segurar ou para ajudar, aquele é um bará pessoal, é só dele, é para ele, só isso. Então, mas isso não tem nada a ver com a pessoa, que tem um Exu dentro da pessoa. Isso não o, tem. o Javier, ele entrou com uma pergunta bem pertinente aqui, direcionada a você. Pai, esse encostamento era no otá ou na pessoa? Ou acho que ele se refere ficava numa bacia, ou ele não entendeu, sem entrar em fundamentos, se tu puder explicar o que seria o encostamento, a quem estaria encostando, se seria o orixá ou o Não, orixá na pessoa? não, eu penso que ele está perguntando se o Egé ia no Otá e na pessoa ao mesmo tempo. Acho que é isso que ele pergunta. Sim, é lógico. Se for isso, é sim. É no Otá e também na pessoa, mas não tem nada a ver com Bori. É Mas o não é encostamento. um assentamento. Não está assentando com aves nobres, nem está assentando o, o, com o quatro pé. Isso é um Não, encostamento. é um encostamento que se fazia antes da feitura, mesmo que fosse uma feitura de aves. Deve ter gente que faz ainda, não é possível que não faça. Tem, ainda tem gente. O pessoal antigo ainda faz. Apesar que hoje os mais novos não têm acesso à utilização de pato, angola, marreco, não tem nada disso. Então, eu outro dia eu vi um comentário depreciativo com a sua pessoa, que alguém disse assim, que você não sabia porque você não aprendeu. Né? Eu escutei isso, alguém falar isso para você, eu vi isso. Aquilo me deixou indignado, sabe por quê? Se perguntasse para mim, eu diria, sabe qual a resposta? Realmente eu não aprendi, porque não existia. Sim, Né? Pronto, sim. e aí encerrou o assunto. Bom, eu quero falar do EMI e do EMI, porque eu estou Só falando agora. um segundo aqui. Só um segundo, Luiz. Porque o Hum, Oni Xangô, achei interessante, Bara, o lugar onde enterra os alafins. é. Ele direciona aí essa questão para ti. É interessante mesmo, exato, é isso mesmo. Até o novo Olafim, quando vai ser iniciado, segundo lá o Johnson, que está lá no livro, ele passa por esse bar, recebe o axé dos Alafins anteriores, faz juramentos, tal, etc. Isso está registrado no livro Camila Do Nagô e Samuel o Johnson Camukana. lá. Não, sim, mas eu transcrevi, não, eu Ah, sim. traduzi e coloquei no livro, Ah, também sei. no meu livro. Pode continuar, Luiz, sobre. Eu quero falar de uma outra confusão que se faz, que é do EMI e do EMI. EMI e EMI. EMI, EMI. Porque quando você traduz essas duas palavras para o português, e eu vi várias teses acadêmicas fazendo isso, você tira o sentido das duas e vira uma salada. O EMI é o espírito de uma forma generalizada. O EMI é a pessoa que é a respiração, é o respirador. IMI é a respiração e EMI é o respirador, a pessoa que respira. E o EMI é o espírito. Então as pessoas dizem assim, eu vejo em alguns sites aí de alguns professores, dizendo o seguinte, quando a pessoa morre, o seu EMI volta à massa. Que massa? O EMI, que é o espírito, se ele volta à massa, ele perde a identidade. E o EMI não perde a identidade, porque o EMI é o espírito. O EMI, que é o respirador, esse cessa de respirar. Então, o IMI, a respiração, é essa volta à massa genérica de ar.
mas a individualidade da pessoa, ela continua no Ie Mi Lai Lai, que é a memória eterna do espírito. Então, isso não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sei que é confuso para quem está ouvindo agora pela primeira vez, mas é a memória eterna do espírito. Então, quando as teses acadêmicas retiram os tons, as palavras perdem o sentido e a tese fica incompleta. Infelizmente, é isso que acontece. Então, quando alguém vai falar de noção de pessoa, se ele não souber a diferença entre M e EMI, me desculpe com todo o respeito, mas ele não tem condições de falar de noção de pessoa, porque isso é básico. Eu sei que é confuso, mas quem adquiriu o meu livro, Enian, Noção de Pessoa, lá está explicado melhor, né? No conceito iorubá não existe Exu do corpo e ninguém nasce com Exu no corpo, né? Com Exu dentro do corpo. Isso não existe no conceito iorubá e a doutora Paula já fez essa entrevista. Está lá no canal Oxá Orixá e tem um recorte no meu canal também. Aí as pessoas falam assim, não, mas o Exu é o 17ª pessoa. Eu falo, você vai me desculpar, mas quando nós fazemos a exegese do Itam, que foi publicado pela Joana Elbin no livro Nagoya Morte, quando você vai na parte urubá daquele Itam Adorum Oxum, está escrito lá que Olodumare enviou os 17 orixás. E na tradução em português, a Joana Elbe se equivocou e publicou como 16. Entre os 17, Oxum era a 17ª pessoa. Exu não estava. E então, a 17ª pessoa não é Exu, não é Bara, não é o Bará, é Oxum. E não, no Itam publicado, foi o filho de Oninaré, que Oninaré é um epíteto de Oxum, que deu nascimento, com a ajuda de todos os orixás, também de Oxalá, a Axétuá, aquele que trouxe Axé para nós. E esse Axétuá foi iniciado no Ifá dentro do Odu Oxeturá, mas até aí não tinha nenhuma ligação com o Exu. Porém, quando teve um tempo que aconteceu uma calamidade muito grande na Terra e todo mundo passava fome e não chovia mais, todos os Odus tentaram levar Ebó para o Orum e não conseguiram, porque eles não faziam oferenda a Exu. Então, Axétuá, quando chegou a voz dele fazer, uma anciã, uma ancestral, disse para ele, faça a oferenda a Exu antes de ir. Ele fez a oferenda a Exu. Exu se agradou da oferenda dele e abriu as portas do Orum. Então a oferenda conseguiu chegar aos pés de Olodumare e Olodumare então liberou a água para que ele trouxesse para o Aie, para que a vida voltasse ao normal. E por causa dessa oferenda, Exu também deu a ele uma delegação do axé dele. Então a 17ª pessoa é Axétuá, que aparece dentro do Odu Oxeturá e que representa Oxum. E sem Oxum, que representa a água, não tem vida. Então, Posso fazer a uma. 17ª pessoa não é Exu, é só ler o Itam atentamente. Ah, mas ele está dizendo aqui no verso em português. Em português está, mas a autora se equivocou. No Yorubá está Meta de Logum, e em português está 16. Infelizmente, né, porque o Itam é maravilhoso, ela se equivocou aí, né? Só fazendo uma colocação, quando o Oxum levou água, e há pouco tempo também nós tivemos um evento, a qual a Oxum Ronquer, ela levou água para o povo dela, né, o povo de Oxum, Então, é. e ali, um povo do Batuque, teve a oportunidade de ajudar o povo da matriz, ali a família dela, religiosa, levando água para o povo dela, que eles tinham que Isso andar foi muito muito para pegar legal. água. Isso é Parabéns para o importantíssimo. Churonqué. Isso É, foi muito legal mesmo. isso foi maravilhoso. E eu falo todo momento, toda hora eu lembro, porque é excelente isso. Nossa, é maravilhoso isso, né? Uma oportunidade que ela teve de ajudar o pessoal lá, é, e com algo que é muito importante para eles, é a água, né? A vida. E olha aí,
o Oxum levando água para o povo. O Sérgio Diogun, gostei da observação. Obrigado, o Roberto Xangô, Bom, pela rosa. agora eu quero completar isso aqui dizendo o seguinte: Pode falar. uma palavra que é a Ruana. Alguns professores aí no Sul tomam um livro na Goiás Morte como se fosse uma bíblia da religião dos orixás. Ele não é, infelizmente. Apesar dos itãs maravilhosos, ele não é. E o Wagner Gonçalves da Silva, você conheceu lá no lançamento do livro do Aulo, o Sim, professor lá da USP, sim. na tese de doutorado dele, ele entrevistou a Ruana. E a Ruana deu a seguinte fala para ele, que está no livro dele lá, que é a Magia do Antropólogo. O Antropólogo e a Sua Magia, é o nome do livro. A Ruana, disse isso para o Wagner. Eu nunca me coloquei, como ainda hoje não me coloco, como uma religiosa. Eu me coloco como uma pessoa aberta a todas as vivências. Eu posso dar minhas explicações intelectuais para tudo isso, mas elas não têm valor. Palavras dela, ok? Aí vem os professores aí no Sul, pegam um livro da Ruana que está com interpretação e tradução equivocada do 17º, dizendo que uma pessoa tem Exu no corpo. Pô, não tem, gente, pelo amor de Deus. Mas isso também, o próprio Elegum de Xangô diz que não existe isso. Sim, mas eles não escutam o nativo. Então esse é o problema do religioso professor doutor, porque ele quer pregar uma tese, ele quer pregar uma ideologia. E Para embasar modifica o que ele tudo. pratica, e não a É, realidade do nativo, né? ele modifica tudo, ele muda o ponto, muda a vírgula, para que a tese dele fique de acordo com aquilo que ele quer defender. E isso não é ser cientista. Não é. O cientista tem que ser neutro e isento. Não é só para embasar os conceitos deles ou o que eles praticam, né? Sim, você tinha falado mais alguma coisa sobre destino, né? O que era Eu- mesmo, que eu não lembro mais? Deixa eu ver aqui. Nós temos só um momento aqui. Nós temos deixa eu ver, Oráculo Batuque. Luiz, peraí, deixa eu responder aqui. Morfeus, boa noite, Axé Babá, boa noite, Morfeus. Tere, seja bem-vinda também, seja bem-vindo. Ah, Babá, Beba Ogum, antropologia já fala da importância do pesquisador nativo, correto? Seja bem-vindo, Francis, todo mundo, tá? O Babá, como é que é o nome? Deixa eu ver. Babá Ogum, Beba né? Ogum. Pois é, Babá Ogum, mas a Paula Gomes, quando estava fazendo as entrevistas com os nativos, ela foi muito depreciada, porque eles não davam valor por aquilo que o nativo estava falando, porque estava contrariando a tese acadêmica dele. Fazer o quê? O cientista não pode deixar se influenciar pelo religioso durante um debate. Esse é o grande problema. Ou durante as pesquisas. Isso acaba influenciando o resultado final daquele estudo que ele está fazendo. E acaba não sendo científico, né? Acaba sendo a, a base do que ele quer criar. Luiz, não sei se você quer entrar alguma coisa entre destino, já que a gente está no seu livro ali, ou quer entrar alguma coisa com destino. Pronto, ou deixa para uma próxima oportunidade, a gente mantém aqui. O que que você quer Ah, fazer? isso depende da disponibilidade do horário e das pessoas também, né? Luiz, justamente os Acadáfilo, Beba-Ogum, São os os... acadafos. O acadafo foi um termo que eu criei. Existem duas esferas que o acadafo circula. Na esfera científica, na universidade, entre os seus pares, o acadafo fala de coisas de iniciáticas que os seus pares não conhecem, portanto, não contestam. Quando o acadafro, que é o PhD, é, ele vai para o templo religioso, lá no templo ele fala de coisas da academia, cita fontes, etc., e conceitos lá de antropólogo, e Levi Strauss, e não sei o que mais, Rutilandes, etc., que os seus irmãos de religião lá que não são letrados também não conhecem. Então ele fala o que quer. Então a pessoa, o acadafro,
Se ele for honesto, beleza, ele ilumina as duas posições, os dois lados. Mas se ele não for honesto, se ele for uma pessoa que quer pregar ideologia, ele prega o que ele quer, porque na academia ninguém contesta e no templo religioso ninguém contesta. Ele fala o que quiser. Ele fica É por livre, isso. né, para plantar o que ele Ele quiser. fala, porque ele joga assim, lá eu falo do que eles não entendem, na academia eu falo de religião, eles não entendem, no templo religioso eu falo de academia, eles também não entendem, então eu falo o que eu quero. Esse é um problema de academicismo, como falou aí o Baba Yagun, né? Ô, Luiz, o Sérgio entrou Hum. com uma questão para ti aqui. O Sérgio Diogun, ele é da Argentina, né? Hum. O destino é rígido ou flexível? Existe um determinismo eh, no destino? Não, isso aí nós discutimos uma vez, lembra? Que estava até o Valnei, etc., o Rudinei, estava todo mundo lá. O É, Alexandre Custódio, inclusive. o Alexandre, então, não existe destino fixo, porque se existisse destino fixo, você não precisava consultar o oráculo para tentar mudar o destino, porque ele era fixo, né? O que existe é uma pré-determinação, segundo, mas só que esse é um conceito abstrato, né? Esse não é um conceito que dá para você provar cientificamente. Você tem que tentar mostrar a lógica dentro da filosofia, dentro do abstratismo da religião, né? Mas não existe um destino fixo, não. Agora, o outro ponto, durante um tempo se dizia assim que Orúmila que dava o destino para as pessoas. Não é verdade, Orúmila não dá destino para ninguém, né? E dizia que só Orúmila conhece o destino. Bom, aí dentro da mitologia iorubá é discutível, porque nós temos Itãs de Ifá, aonde o Ajalá que criaria bons oris ou ruins, e a pessoa que vai lá, então, pega um ori bom ou um ori ruim e coloca sobre a cabeça. Então significa então que aquele ori de Ajalá não é cabeça, porque ele já tem cabeça. Eu coloco isso no meu livro também, coloco o verso, mas aqui não dá para lembrar agora qual é. No Sixten Carries, nós temos lá um Itã, onde o Obatalá é que cria o destino, e o Ori vai pegar o seu destino aos pés de Obatalá e passa por Exu, faz o ebó e pega o destino e vai embora. Então, no Ori de Orixá, o testemunho do destino é Exu, não é Orúmila. Orúmila é testemunho do destino dentro do conceito do Ifá. E essa é uma coisa que não foi discutida aqui no Brasil, né? Eu iria escrever um livro sobre conceito de destino, mas acabei não escrevendo. Deixa eu só interromper uma coisa. Inclusive, o ebó que é feito pelo povo de Orúmila, Orúmila, ele orienta a fazer um ebó para Ajalá, para que Ajalá escolha. Ele não escolhe. Então, quem sabe o que tem dentro dos destinos ali é Ajalá, no caso de Ajalá, no caso de Ifá. Não é o Orúmila. Ele orienta o ebó para que chegue lá e o Ajalá faça uma escolha, né? Mas esse assunto eu pedi para a doutora Paula perguntar para o Babalaô e Fatocum. Aliás, eu gosto muito do Babalaô e Fatocum, viu? Para quem fala que eu não gosto de Ifá, isso não é verdade. E ele esclareceu que esse Ori de Ajalá não é um Ori, é um axé que se coloca no Ori. Então, o candomblé, durante muito tempo, tem um conceito de que Oxalá cria o corpo e o Ajalá cria o Ori. Então, o Babá Ori é o Ajalá. Pois isso não é verdade. A mitologia, o próprio Babalaô está dizendo, o Obatalá cria tudo, cria o Ori, cria tudo. O que Completo, ele, né? segundo a mitologia, segundo a abstrata, o que ele pega, isso é dentro do Ifá, tá? O que ele pega na casa de Ajalá é um axé, segundo o Babalaô e Fatocum, que ele coloca sobre o Ori dele. Então ele já tem Ori. Não é o Ajalá que criou o Ori dele, quem criou foi o Batalá no Orum. É um conceito equivocado, mas durante muito tempo o candomblé acreditou assim, e acho que acredita ainda até hoje. E essa questão do destino pronto ou não, de conseguir mudar ou não, é uma questão que o próprio batuqueiro sofre, às vezes, com outras religiões, tentando colonizar e tentando dizer que só eles conseguem mexer no destino, só eles conseguem, tentando colonizar o batuqueiro. Quando não é verdade, o próprio batuqueiro tem acesso a poder melhorar um destino através de um burê, através de um ebó, através de um banho, através de algum serviço que façam. Não, não, não é
não são outros sacerdotes que possuem o domínio sobre isso, tá? O Os ba- Sérgio perguntou aqui se eu posso falar quem é Ajalá. O Ajalá, segundo a Bíblia, ele não é orixá, embora que no candomblé ele é tido como orixá, um funfum, mas o Abimbolá fala que ele não é orixá, porque ele é bêbado e devedor, está sempre devendo e se escondendo dos credores. Quem fala isso é o Abimbolá, tá? É, é assim mesmo que está no texto. E ele cria aqueles oris, que são axés, não são oris na verdade, foi traduzido por ori, e o segundo mito do Ifá, depois que ele consulta Orumilá, sim, um detalhe importante. No mito do Ifá, quando a pessoa vai, o Afuapê lá, que é dos elementos, um dos indivíduos, quando ele vai para a casa de Adjalá, ele consulta o pai dele, que é Orumilá, e Orumilá toca a cabeça dele com os instrumentos divinatórios. Ele já, antes de ele ir para Adjalá, ele já tinha cabeça. Então o mito diz isso, tá? É o mito que diz, não sou eu que digo. Então, a Djalá não faz a cabeça da pessoa. A Djalá faz lá um axé que ele coloca sobre a cabeça. Aquele que paga a dívida do Ajalá, então o Ajalá escolhe uma boa cabeça para ele, ele vem para o Aie com uma boa cabeça e aqui ele tem uma boa sorte. Mas isso é uma minoria, né? A maioria não escolhe uma boa cabeça, escolhe por ele mesmo, aí estraga tudo, é aquela coisa. Aí tem que tentar consertar, aí vai para o Bori, essas coisas, né? Já no mito de Orixá, o Ori, aí já é o Ori, uma personificação ali da pessoa, do espírito, né? Vai lá nos pés de Obatalá, pega o destino que Obatalá criou, que está tudo ali no chão, ele escolhe um, ele dá o axé de Exu lá, pega um e vai embora. E Obatalá pergunta, cadê o Ori? Cara, ele pegou o seu destino e foi cuidar da sua vida, né? Mas não existe um destino pronto. O que muda o destino das pessoas, na verdade, é Iuá. Iuá. O Iuá, que é o caráter, esse sim. Se a pessoa não tiver um bom Iuá, ele pode mudar uma boa sorte numa má sorte e uma má sorte ele pode transformar numa boa sorte, se ele se corrigir. E é importante que esse Iuá não vem ali no ori da pessoa. Ele não vai, ele não, a pessoa não escolhe, Não, não, fora. o Iuá é com a pessoa mesmo. O Iuá vem de Perfeito. dentro da pessoa, não é nem Ajalá e nem Obatalá que cria Ninguém esse Iuá, né? fornece isso, está dentro da pessoa. Não é que a pessoa escolheu um mau Iuá, não, não é isso. O Iuá está com a pessoa, né? E já que eu falei de Iuá, eu quero aproveitar que eu vou lembrando das coisas, vou falando aqui. Eu não Pode tenho uma falar, didática, eu não vou tem lembrando e vou problema, falando. vai falando. Olha, é comum os próprios Yorubás dizerem assim: é, Iuá Pelé, bom caráter, não é isso? Ah, o Iuá Pelé é bom caráter, ah, Iuá Pelé é bom caráter, ah, Iuá Pelé é bom caráter. Bom, isso pegou. E os próprios Yorubás estão fazendo isso. Mas está equivocado. Eu até coloco lá no meu livro de Polê, no livro Laroyer, tem esse artigo que eu escrevi. E o apelé significa uma pessoa gentil. E o arerê significa uma pessoa de bom caráter. Eu escrevo lá e mostro alguns itãs e fás que falam sobre isso. Então, qual a diferença? Olha, um estelionatário, um 71, ele geralmente é gentil. São sorridentes, são simpáticos, são pessoas agradáveis. E Mas as são pessoas não percebem que estelionatários. são ele roubando. E não, ele só percebe quem ele é quando ele te dá o golpe. Sim. Mas são estelionatários. Então, ele não tem o arerê, embora tenha o apelé. E uma pessoa que tem o arerê, que é honesta, é 100% correta com todo mundo, honesta, não pega um centavo de ninguém, tem uma palavra firme, tem palavra, ele pode não ser gentil. Então ele não tem o quê? E o apelé, embora seja, tenha o arerê. Então existe uma diferença entre o apelé, né, como eles falam, e o arerê. E bom caráter é Iuarerê, não é Iuapelé. Mas os próprios Yorubás estão mudando, eles mesmos estão alterando a semântica da palavra, infelizmente, né? Tudo bem, quando virar assim, eles colocam lá no dicionário e falam, ó, mudamos e pronto, a língua é deles, faz o que eles quiserem. Né? Mas Correto. existe esse detalhe, tá? Uma pergunta, assim, eu sei que tu já falou, mas é importante a gente poder frisar, principalmente para o pessoal do Batuque, tá? Que, assim, eles perguntam muito, tá? Para acompanhar, para estudarem, porque eles querem conhecimento.
E não Ah, falando sim. sobre fundamento, mas sobre os conceitos. Essa questão da pessoa, ela vem com algum destino pronto, ela vem com algo pronto, ela nasce já com algum destino pronto, ou fica tudo a cargo do que ela for fazendo escolhas após a encarnação? Abstratamente, né, abstratamente falando, mitologicamente falando, não tem como provar isso, acredita-se que, tá, é uma questão de fé, que a pessoa escolheu algo para fazer nesse mundo. Mas essa não é uma ideia só dos Yorubás, essa também é uma ideia dos kardecistas, dos budistas, de outra religião que acredita numa existência antes da vida, né? Ele acredita que a pessoa veio fazer alguma coisa nesse mundo. E como Orúmila, ele ficou lá perto do Onibodê lá e ficou espiando o que a pessoa escolheu, ele sabe o que a pessoa escolheu. Isso é abstrato, tá? Isso é mitológico. Então a consulta a um babalaô poderia esclarecer, mostrar para a pessoa o caminho que ela poderia seguir, porque Orúmila foi a testemunha daquela escolha que ele fez. Tá? Isso dentro do Ifá, né? Já no conceito de orixá, ainda que Orúmila seja um orixá também, o testemunha do que a pessoa escolheu foi Exu. Então, dependendo da linha que a pessoa está seguindo, ou ele vai consultar Exu, ou vai consultar o seu Ori, ou vai consultar a Orúmila, né? Mas precisa acreditar que ele escolheu alguma coisa antes de nascer. Então, primeiro precisa acreditar que ele existia antes de nascer. Depois tem que acreditar que escolheu alguma coisa. Se a pessoa E, não acreditar nisso, não adianta. e também isso é muito abstrato, porque É como, assim, com abstrato, isso é todo abstrato. respeito a todos os segmentos religiosos, mas como que comprovaria que o que está sendo interpretado ali e falado dessa escolha ali naquele momento de jogo é o que realmente aconteceu ou o que o sacerdote pensa que seja a interpretação daquilo que foi a escolha? Porque não tem como provar. Não tem como a gente dizer que aquela pessoa antes de nascer ela escolheu aquilo. Isso Não, é um não fato, tem. Eu, né? particularmente, é minha opinião particular. Eu, eu não acredito que alguém jogue qualquer tipo de oráculo para saber o que a pessoa escolheu no Orum, se escolheu. Porque quem está aí, quem estaria determinando a vida dessa pessoa aqui no Aie, então seria aquele que está fazendo o oráculo. É E que ele que está vai direcionar a tá pessoa. influenciando. Esse é o Está perigo, influenciando exatamente. justamente. Então, eu penso que o caráter da pessoa e a vontade de dentro da pessoa que ela tem de fazer aquilo, que é né, o Ifé atinua. Ifé atinua é uma palavra que significa mais ou menos livre-arbítrio, né? Ifé atinuar. É, o que a pessoa quer fazer, gosta de fazer. Então, acho que isso é opinião minha. Tá? Eu, sinceramente, eu não acredito que nenhum sacerdote, seja de orixá ou de Ifá, possa revelar o que a pessoa escolheu no Orum para ser. Né? Mesmo porque Até Desculpa porque cortar. Fala, fala. Aí depois eu completo. até porque ele só vai revelar o bom caminho, né? Porque explicar o bom caminho é fácil, o problema é explicar o mau caminho, né? Mas, Luiz, para uma pessoa que fez uma escolha lá no Orum, não é mais importante hoje ela saber, porque assim, ela já tomou tantos caminhos que isso acaba sendo insignificante, porque ocorreu há muito tempo, ela pode ter mudado tudo, ela pode ter saído daquele caminho. Vai trazer mais sofrimento, ou não vai ser importante, ou vai ser insignificante. O importante é a gente saber como resolver as questões de hoje. Ter, boss, e ter também ajuda para resolver os problemas atuais, os problemas de hoje, não o que ficou lá atrás, que não É, ajudaria em nada. nessa questão da correção do destino, então tem um Ori de Obatalá que fala que Obatalá corrige o Maori, né? E é Perfeito. E verdade. das crianças também, né? É. Então, como Obatalá, ele tem aquela retidão, né? Aquela iluminação, ele é uma pessoa reta, certa, correta, honesta, nem sempre gentil, né? Porque tem itãs que o Batalá aí passou a mão na espada e matou os pássaros das Yami e tal. Mas se a pessoa se corrige para o Batalá e começa a seguir os caminhos do Batalá e se tornar uma pessoa correta, uma pessoa reta, então ele corrige o seu destino. É nesse sentido. Mas tem que partir da vontade da pessoa.